Tá funcionando, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês. E como a Lucy estava dizendo, estamos chegando aí no final do ano, né? Final de um ciclo, onde a gente usa o nosso calendário para fazer essa transição. E nesse processo de transição a gente pensa tantas coisas, né? O ano está terminando, eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro. Então a gente faz planos, né? E dentro desses planos a gente pensa em renovar. E pensa em renovar uma série de coisas, né? Eu quero renovar minha casa, eu quero pintar as paredes, eu faço uma série de barganhas, né? Até com Deus. Bom, então no ano que vem eu vou deixar de beber, eu não vou comer chocolate, eu prometo que eu vou fazer regime, porque aí eu vou emagrecer. Então a gente faz uma série de planejamentos na nossa cabeça e na verdade a gente se esquece da verdadeira renovação, né? E que renovação que a gente está falando aqui? A gente está falando de renovar atitudes, né? Modificar as nossas atitudes. Mas o que é renovar a atitude na verdade? É fazer um esforço, é ter ações pessoais que me modifiquem, me transformem e façam com que eu seja o quê? Uma pessoa melhor, né? Então quando eu penso em renovar atitudes, eu penso em me modificar para melhor. Se a gente for fazer uma pequena definição, que eu sempre gosto, é importante a gente ter uma definição da palavra. A palavra renovar, ou renovação, vem do latim, vem de renovare. E olha que curioso, fazer voltar a um primeiro estado ou a um estado mais perfeito. Eu pensei, né, por isso quando a gente foi criado, lá no comecinho, né, como espíritos inicialmente, éramos simples, né, e provavelmente tínhamos uma pureza, porque a gente veio se contaminando com o passar do tempo e veio adquirindo todos esses defeitos, né? E a gente, quando pensa em se renovar, pensa em voltar lá no início, que talvez, né, no comecinho de tudo, éramos simples e ignorantes, mas talvez não tão envolvidos com essas falhas de caráter, com esses defeitos, com essas coisas que nós lutamos aqui na nossa vida. Por outro lado, renovar também, em alguns aspectos, significa destruir para depois consertar. Só que nós não somos parede, né? Que a gente possa, pumba, mete a marreta, destrói e depois conserta. A gente tem que conviver com os nossos defeitos. Nossos defeitos e as nossas virtudes, eles têm que coexistir, eles têm que andar juntos. Então não dá para destruir. Quando a gente pensa em renovar, a gente pensa em quê? Em tornar novo, em fazer melhor, em transformar para melhor. E como fazer uma renovação das minhas atitudes? Então, eu disse que ao longo do tempo, ao longo das nossas encarnações, a gente foi adquirindo muitos problemas para a nossa existência, muitos defeitos, né, muitos ranços. Então seria muito fácil eu fazer uma renovação de atitudes. Era só o quê? Eu me livrar, né, dos meus defeitos. Era só me livrar do egoísmo, eu me livrar da intransigência, da prepotência, da inveja, do orgulho. Era só eu me livrar disso tudo. Mas é fácil, gente? É simples assim, esse processo de renovação? É fácil eu me livrar de todos esses defeitos que eu vim juntando nessas encarnações, milhares delas, centenas, a gente não sabe, né? Não, gente, não é fácil, né? Seria bom que fosse rápido, seria bom que fosse fácil, seria bom que fosse indolor, mas não é uma coisa nem outra. Se renovar, se modificar, se transformar é demorado, é dolorido e exige o quê? Exige sacrifício. E é por isso a gente sabe que tantas pessoas deixam a religião espírita, né? As pessoas chegam até aqui e a gente começa a falar em renovação, em transformação, em reforma íntima e passar a responsabilidade para quem? Para ele mesmo, né? A responsabilidade da modificação é de quem? É sua. Aí o indivíduo fala, eu não quero, né? Isso dá trabalho, é sofrido, é demorado. É muito
muito mais fácil, de fato, alguém chegar para você e falar, olha, eu te absolvo, né, de todos os teus pecados, vai em frente, né, na próxima você volta aqui, você vai fazer algumas orações, eu vou te libertar desse peso. Mas isso não existe, né? A renovação ela acontece conosco, da gente para o mundo. E a propostinha que eu vou fazer para vocês aqui, não vai ser uma coisa complicada, vai ser uma coisa rápida, eu prometo, é a gente pensar numa renovação em vários âmbitos, né? A renovação deu comigo mesmo, a renovação deu com o meu corpo físico, a renovação de mim com o meu espírito, a minha renovação com o planeta, a minha renovação com o meu trabalho material. Então vou propor para vocês, são 6 itens, né, de transformação, e dentro desses 6 itens vão ter 3 perguntinhas, e essas perguntinhas é para que a gente reflita a respeito. É bastante coisa, 6 itens, 3 perguntas, dá 18 questões para a gente pensar. Mas vai para o site depois, né? Eu estudei um pouquinho, mas já esqueci algumas. Vocês provavelmente vão voltar lá se quiserem olhar e se quiserem pensar a respeito dessas questões. Então vamos lá. Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, e a gente já falou aqui sobre Reforma Íntima, já falou sobre esse livro, ela escreve e diz muito bem que a gente não pode imaginar e alimentar fantasias de que a gente vai dar grandes saltos evolutivos, que eu vou dar um grande pulo e vou deixar para trás um monte de defeito e vou conquistar um monte de virtude ali na frente. Não, ela diz um passo de cada vez, sem alimentar fantasias de grandes saltos evolutivos, um passo de cada vez. Então a gente tem que ir devagar. As perguntas são para que a gente reflita. Muitas pessoas vão falar, eu comigo mesmo estou bem nesses 3 quesitos, não posso, não preciso discutir tanto, mas eu com o meu trabalho material está meio complicado, então eu vou um pouco mais a fundo naquilo. Eu vou propor para vocês aí uma contabilidade da vida, né? Então, já que é impossível a gente se livrar de tudo isso, né, de todas essas mazelas, a gente vai buscar o quê? A gente vai buscar aquilo que seja possível, aquilo que está dentro da possibilidade de cada um. Mas o que é possível? A pergunta é essa, o que é possível? Eu não sei. Eu não sei porque o que é possível para mim pode não ser possível para o Gabriel, pode ser impossível para o seu Lino. Então é isso que faz com que nós sejamos indivíduos, espíritos, né, com características, com marcas pessoais. Então aquilo que é possível para mim em termos de renovação pode não ser para o outro. Aquilo que é meta para mim pode não ser para o outro. Aquilo que eu estou correndo atrás há um tempão, a Lucy já conseguiu às vezes há muito tempo. Então a gente tem que pensar de uma forma individualizada. Por isso que eu trouxe algumas propostas para a gente discutir. Agora, existe essa variedade toda de possibilidades de um para o outro. Mas existe uma coisa que é consenso entre os amigos espirituais. Existe uma questão que é consenso entre a espiritualidade, que é o quê? É a gente olhar para dentro da gente mesmo. É o autoconhecimento. Então, a gente encontra lá, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar? E aí Santo Agostinho responde, já dizia um filósofo da antiguidade, que dizem que foi Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, esse mergulho para dentro de nós é um negócio trabalhoso, gente, dolorido. E nos dias de hoje, a gente percebe que a gente vai sendo engolido pelo trabalho, vai sendo engolido pelas coisas do dia a dia e não consegue fazer esse tipo de reflexão. Santo Agostinho ele pede para que a gente deite na cama e faça um inventário do nosso dia, do que a gente fez de bom, do que a gente fez de ruim, né? E a gente não consegue, às vezes, fazer esse tipo de coisa. Mas não tem jeito. A única forma da gente se reformar é a gente olhar para dentro da gente, é a gente se olhar no espelho e começar a se conhecer. Porque às vezes a gente acha que se conhece, né? E a gente veste tantas máscaras, às vezes a gente executa tantos papéis, a gente vai para o nosso trabalho, tem lá um papel, é o Ricardo do trabalho. A gente vai para a família, tem o Ricardo da família. A gente vem para o centro, é o Ricardo do centro espírita. De fato, a gente desenvolve papéis diferentes,
mas a minha essência é única, né? O que eu não posso ter é comportamentos diversos em relação justamente à minha essência. Então, se eu me conheço, conheço os meus defeitos e conheço as minhas virtudes, que é importante a gente conhecer os dois, senão a gente entra num processo de culpa e de punição, achando que a gente só tem coisa errada, e não é bem assim, né? A gente aos pouquinhos vai chegando nesse autoconhecimento que é tão importante para todos nós. Outra coisa que Hermâncio Dufour diz, que é muito importante, que eu tinha falado no comecinho, não dá para a gente dar uma retada no nosso corpo e destruir, né? Então ela diz que reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos, e não como anulação de uma parte de nós que é considerada ruim. Então, o bom e o ruim, eles vão ter que dar um jeito de conviver, né, dentro de mim, porque senão eu vou mostrar uma casquinha toda bonitinha que não é verdadeira, caiado de branco por fora, por dentro, né, por fora bela viola, por dentro boloreira. Então a gente tem que observar de fato que a gente não tem como destruir aquilo que a gente tem de ruim. A gente tem que aprender a conviver, tem que haver uma coexistência daquilo que é ruim e daquilo que é bom. Jung, ele nos diz que só aquilo que a gente realmente é tem o poder de nos curar. Isso é um pouco filosófico, né? Mas se eu sei um pouco do que eu sou, só aquilo do que eu sou tem a capacidade de me curar. E se a gente pensar que a gente é essência divina, que a gente é filho de Deus, que a gente tem uma série de coisas boas dentro de nós, a gente vai conseguir buscar essas coisas boas, extrair o que a gente tem de melhor e aos pouquinhos ir combatendo esses defeitos, né, que não vão sendo destruídos, eles vão sendo abafados, eles vão sendo sobrepostos, né, principalmente pelo amor, né? Então, quando a gente desenvolve o nosso amor em todos os aspectos, a gente consegue perceber que poder curativo que ele tem, né? Um poder de sobreposição. Ele vai se sobrepondo à raiva, à irritabilidade, ao ódio. A gente vai aprendendo a perdoar, a ser mais condescendente, ser mais tolerante. Então, o amor é uma fonte de tudo. É o maior e o mais poderoso de todos os sentimentos. Bom, aí eu sugiro para vocês o seguinte, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu, particularmente, sou um cara muito ruim de data, sou um cara muito ruim de cronologia. Eu não sei elencar os fatos da minha vida, porque eu não tenho muita referência de data. Então, o que eu fiz? Eu fiz quase como uma pequena biografia. Parte da minha infância eu tenho a impressão que eu não lembro, porque eu passei muito apuro, então acho que como defesa eu não quero lembrar. Então eu comecei a anotar, desde o ano que eu nasci, 1964, anotei lá, e comecei a elencar fatos que eram importantes na minha vida, quase como um pequeno diário, né? E foi interessante que a partir desses fatos, eu nasci, o primeiro ano primário, ginásio, aí não sei o quê, blá, 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 blá. A partir dessas descobertas que eu fui anotando cronologicamente, até para lembrar o que aconteceu em determinada data, né? O Brasil foi campeão em 1970 e tal. E aí você consegue começar a fazer pequenas ligações. Que ligações são essas? Puxa, nesse período eu lembro que eu estava triste. Eu não sei exatamente que ano e que mês, mas aqui eu estava triste. Por que será que eu estava triste? Porque estava acontecendo isso, aquilo com a minha família. Ou nesse período aqui, nasceu meu filho, minha filha, depois nasceu mais à frente. Foram períodos de grande alegria, mas também teve uma perda, teve um falecimento. E nesse período aqui eu tive uma evolução no meu trabalho material. Aquele período foi um período mais difícil. E aí você começa, dentro dessa contabilidade e de anotações, porque é legal às vezes escrever, né? Perceber até algumas coisas que você fez de certo e que você fez de errado. E aí a gente tem que observar de uma forma muito imparcial e muito verdadeira, né? Porque quando a gente olha pra gente e faz essa autoanálise, a gente tenta dar uma dourada na pílula, né? Não foi bem assim e tal. Então, para que a gente seja verdadeiro e imparcial conosco mesmo, é bom que a gente veja às vezes de fora. Escrever, fazer essa contabilidade é uma boa alternativa. Serviu para mim, eu sei que não serviu para vocês. Bom, então por onde a gente começa? Vamos começar por eu
comigo mesmo. Eu tinha falado para vocês que a gente ia falar de 6 situações, né? Eu comigo mesmo, eu com o meu corpo físico, eu com o meu espírito, eu com o meu trabalho material, eu com o mundo e o último era eu com o outro. Esse não dá para a gente esquecer. Então vamos lá. Eu comigo mesmo. E aí eu vou lançar as 3 perguntas para vocês para que a gente possa refletir a respeito. Minha primeira pergunta é: eu tenho me amado? Eu tenho me amado? Eu tenho me respeitado? E aí nesse ano, no ano que passou, em todos aqueles anos que eu escrevi lá no papel, que momento que eu me amei, que eu não me amei? Segunda pergunta: eu tenho me perdoado? Perdoado por quê? Por aquilo que eu fiz de errado nessa existência, em alguns momentos da minha existência, e talvez até por culpas que eu carrego de outras existências e nem me lembro. Mas eu estou me perdoando, né? Eu estou me perdoando dessas culpas, dessas coisas que eu fiz de errado. E por último, eu me aceito. Eu aceito as minhas limitações enquanto ser humano encarnado. Eu aceito as minhas diferenças, sim, porque todos nós temos diferenças em relação ao outro. Eu tenho os meus talentos, Nirvana tem os dela, eu tenho meus defeitos, elas têm os dela, mas eu aceito os meus defeitos, as minhas limitações. Então, 3 questões importantes para que a gente pense numa auto-renovação, que é eu comigo mesmo. Teriam outras questões para fazer, mas vamos partir dessas 3. Me amo, me perdoo, me aceito. Vamos lá para o próximo item. Eu e meu corpo físico. Sem meu corpo físico, eu não vivo, né? Ele que dá morada para o meu espírito. Então eu tenho que fazer umas perguntinhas para o meu corpo físico também. Eu tenho me alimentado adequadamente? Poxa, o que significa alimentar adequadamente? Nossa, eu tenho usado alimentos verdadeiros, né? Ou eu só tenho comido alimentos industrializados? Será que eu não tenho comido demais? Será que eu não tenho exagerado? Será que eu não tenho comido de menos? Porque eu tenho trabalhado demais? A alimentação hoje em dia é uma coisa muito importante. A gente vai falar de alimentação espiritual, mas tem que falar de alimentação material também, porque isso faz parte de um processo de saúde. E as pessoas reclamam que estão doentes, que tem dor de cabeça, que pega gripe, que pega dengue. E um dos motivos, a gente sabe, eu sou da área da saúde, escuto isso todo dia. Se a gente se alimenta de forma adequada, o nosso corpo reage de uma maneira positiva e o nosso espírito está ainda mais vigoroso, mais forte, né? É claro que o laboratório farmacêutico quer vender remédio, né? Eles não querem que a gente se alimente bem, né? Eles querem às vezes que a nossa imunidade esteja baixa, para vender bastante aspirina, né? Tilenol, por aí vai. Então, eu e meu corpo físico, tenho me alimentado de forma correta? Tenho me movimentado? E quando eu falo movimento aqui, eu não vou nem falar, vocês têm feito exercício sistematicamente, mesmo porque, gente, uma dona de casa, quando trabalha, se movimenta muito, se movimenta para valer. Embora a gente saiba que isso não é o ideal é você botar o seu tênisinho mesmo, então ir caminhar na praia, aquele teu momento de caminhada onde você está voltado para você, se aproveita para fazer uma reflexão de algumas coisas, pensar nessas questões, esse é um movimento. E quando eu falo em movimento, tem se movimentado, tem feito exercício, tem mexido o seu corpo, porque às vezes a ausência de movimento cria problemas, cria doenças, né? Existem pesquisas que dizem hoje em dia que pessoas que passam trabalhando 10, 11 ou 12 horas, às vezes sentadas numa cadeira, mas que fazem exercício regularmente, ficam mais doentes do que aquelas que não ficam sentadas 10 horas numa cadeira e também fazem exercício regularmente ou menos exercício. Então, quando a gente fala em movimento, é essa energia que a gente tem que dispor, é sair do sofá, é sair da cadeira, é se mexer, dar movimento para o nosso corpo.
Porque movimento significa vida. A partir do momento que a gente nasceu, se colocou de gatinhas para aprender a andar, se colocou de pé e começou a se mexer, a gente só vai parar de se mexer o dia que a gente desencarnar. Enquanto isso, movimento é remédio para a gente, né? Então, um corpo parado, ele não movimenta energia. E um corpo sem energia, mal alimentado, ele também não consegue gerar movimento. E por último, tenho respeitado os limites do meu corpo. Reflitam aí, reflitam se nesse ano eu respeitei os limites do meu corpo. Eu dormi o suficiente, né? Eu não trabalhei excessivamente, será? Mas eu precisei trabalhar excessivamente. Sim, a gente precisa em determinadas épocas, mas a gente tem que tentar compensar isso com repouso. Ah, mas não tinha outro jeito. Então vamos pensar a respeito disso. E aí a gente pensa lá no meu trabalho material, vai ser eu com o meu trabalho material, uma outra questão. Próxima questão. Eu e meu espírito. Essa pra gente é super importante, né? A gente está aqui dentro de uma casa espírita. Então a gente tem que alimentar o nosso espírito. E a primeira pergunta é: tenho alimentado o meu espírito? Como é que eu alimento o meu espírito? Com oração, com estudo das coisas espirituais, com o evangelho no lar, com a vinda na casa espírita, com a vinda para a palestra, com a vinda para os estudos. É assim que eu alimento o meu espírito. Segunda questão, do ponto de vista espiritual: eu estou envolvido em alguma coisa ou em algum trabalho voltado ao bem do outro? E isso não necessariamente precisa ser dentro da casa espírita, pode ser em qualquer lugar. Mas eu faço alguma coisa na minha vida e na minha existência que vise o bem do outro de uma forma desinteressada? Uma outra questão para a gente fazer, para a gente, né? Se fala hoje em dia tanto em solidariedade, em fraternidade, né? Em auxiliar. Ah, o pessoal de Mariana lá, a barreira rompeu, vamos mandar comida, vamos ajudar a Mariana, não sei o quê, mas às vezes tem um irmão aqui do seu ladinho, precisando do teu apoio, do teu amparo, e está difícil de doar o tempo, não arruma o tempo, isso não vai dar, isso eu não gosto, isso não é para mim, isso fica difícil. E aí eu perco as oportunidades e fico me ligando em oportunidades lá longe. Eu acho que é legal construir um poço lá na África do Sul. É legal também construir um poço lá. Teve um garoto que começou a juntar a mesada dele, construiu o primeiro poço e hoje ele tem um conglomerado de pessoas que ajudam. Ele construiu não sei quantos mil poços de água na África. Um negócio fora de sério. Mas tem pessoas que são missionárias, né, que vêm dar uma missão grande. Então a gente não precisa pensar grande, a gente pode pensar pequenininho, né? Quando a gente pensa em ajudar o outro, é aquele outro que está mais próximo. E por último, procuro colocar em prática tudo aquilo que eu aprendo, né? E quando a gente fala em aprender, a gente está aprendendo algumas coisas espirituais, a gente lê o Evangelho, a gente lê os livros espíritas, a gente ouve falar de Jesus. E será que isso tudo não está muito na teoria? Eu tenho de fato colocado em prática, né, meu perdão, minha capacidade de tolerar? São perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos. Eu sempre gosto de citar a irmã Sidufo nessa questão, porque a gente fala, eu venho para a casa espírita 3 vezes por semana, eu vou lá, me dedico. Aí ela diz assim: uma semana na Terra é composta de 10.080 minutos. Tomando por base que as pessoas vêm para a casa espírita mais ou menos 2, no máximo 3 vezes por semana por 90 minutos, você multiplica 3 vezes 9, dá 27, dá 270 minutos numa semana que tem 10.080 minutos. Essas 3 vezes por semana equivalem, eu sou ruim de número, eu fico tudo colando aí, gente, estou suave, vocês prestem atenção. Essa semana equivale a 270 minutos, que significa 3% da nossa semana. E a gente acha às vezes que é muito, né? Puxa, a minha dedicação para a minha parte espiritual é grande, 3 vezes por semana lá no centro, fico lá 1h30, 2. Mas reforma íntima é só vir para a casa espírita? Claro que não, claro que não. Então isso está acontecendo todos os dias, a todos os momentos, em todos os lugares, né? Portanto,
eu vir para a casa espírita 7 dias por semana, ficar dormir aqui na casa espírita, se eu não colocar em prática aquilo que eu aprendo, aquilo que eu entendo, aquilo que eu sei como verdade, né? Então eu vou olhar para isso e vou falar, assim, é pouco, realmente tem que vir todo dia na casa espírita. Não, não é isso. São as minhas ações fora. Eu me amar fora, eu me respeitar fora, eu me perdoar fora da casa espírita. Não adianta só entrar na casa espírita, vestir uma hora de tranquilidade, aqui eu estou bem, aqui eu estou tranquilo, aqui eu estou ajudando, estou colaborando, estou fazendo a minha parte. Saiu daqui para fora, já briga com o cara ali no trânsito na esquina, vira a esquina, já briga com a mulher dentro do carro, chega em casa, já briga com o filho, já no dia seguinte emenda com o trabalho, se desentende com todo mundo. E aí a gente vai levando mágoa, vai levando rancor, vira uma bola de neve até o quê? Até eu voltar para a casa espírita na próxima semana, aí eu me tranquilizo quando ele... É o dia a dia, né? Por isso que a gente tem que refletir a respeito do nosso ano inteiro, às vezes, como a gente vem enxergando e como a gente vem vendo essas nossas atitudes e o que a gente vai fazer com elas. Se a gente quer realmente renovar alguma coisa, ou se a gente vai ficar só no discurso. Eu com o outro, esse não mais importante, esse é muito importante, né? Porque ninguém vive sozinho, a gente está aqui para viver em comunidade, e é em coletividade que a gente aprende, e é com o outro que a gente aprende. Porque normalmente o outro que é a nossa pedra no sapato, o outro que mexe com o nosso orgulho, o outro que pisa no nosso carro, que está dentro da nossa casa, que é o nosso familiar, que é a sogra, que é o filho, que é a mulher difícil, é o parente, né? Então, em relação ao outro, as 3 perguntas. Tenho sido paciente, tolerante em relação ao outro? E quando eu falo paciente, tolerante, eu não falo impassivo nem conivente, né? A gente fez uma palestra há um tempo atrás sobre tolerância e explicou exatamente isso. Eu posso até discordar de você, mas você tem o direito de falar aquilo que você quiser, defender a possibilidade de você falar, mas não quer dizer que eu seja conivente, que eu vá concordar com você. Mas eu tenho sido paciente e tolerante. Como é que estão meus níveis de paciência e de tolerância em relação ao outro? Eu estou explodindo logo, né? Meu pavio está curtinho, agora no final do ano eu não aguento mais, né? Eu já estou com o pavio curto, chega em mim eu já dou logo uma mordida, né? Então vamos refletir, porque a gente só está terminando o ano, termina dezembro, começa janeiro, é a mesma coisa. É a gente que dá essa característica de ciclo, né? Ele terminou uma fase, começa outra. Tenho perdoado, eu já tinha falado, mas vamos falar de novo. Né? Tenho perdoado, porque quando eu sou tolerante, quando eu sou condescendente, isso acaba andando junto com o perdão também. Tolerância em certas situações específicas e o perdão mais específico. Tenho perdoado, tenho tido a capacidade de perdoar as ofensas que são dirigidas para mim em relação ao outro. E por último, tenho aceitado os outros do jeito que eles são, né? Porque a gente tem um problema muito grave, né? Que é aquele probleminha básico de querer impor as nossas vontades e as nossas verdades. E aí a gente acha que o outro tem que se moldar, mas o outro é o outro. Eu já tinha falado lá no começo que não tem jeito, que é possível para mim, não é possível para o senhor, para a senhora, é diferente. Então eu tenho que aceitar o outro do jeito que ele é. Ninguém muda ninguém. A proposta é que nós nos mudemos. Você pega um filho e tenta dar um trajeto para ele, tenta dar um caminho, vai burilando, vai dando um caminho, mas chega um determinado momento, 2 filhos, criados pelos mesmos pais, da mesma forma, um vai para o bem, outro vai para o mal. Cada um escolhe o seu caminho. Então mudar as pessoas é um negócio difícil, a gente pode exemplificar, pode mostrar, mas a gente tem que aceitar os outros do jeito que eles são. Isso não quer dizer ser passivo ou conivente com coisas erradas. Eu e o meu trabalho material. Primeira pergunta: aceito o meu trabalho como forma da minha subsistência? O principal é eu aceito o meu trabalho, né? Eu aceito o meu trabalho. Eu não gosto do meu trabalho, não sei, não gosto, não sou feliz, bom, tu tem a possibilidade de mudar.
aceito o meu trabalho como uma forma de subsistir, de sobreviver, é o meu ganha-pão, ele me traz essa possibilidade, é o que veio para mim nessa vida, é o que temos para hoje. Quando eu tenho muita possibilidade de mudar, né, de um para o outro e tal, eu vou escolhendo, né? Mas vai chegar um determinado momento também que eu vou me estabilizar em alguma coisa, porque quem fica pipocando demais, o camarada olha lá na carteira e fala, esse cara não é estável, eu não vou contratar ele, ele vai para 10 mil empregos. Então a gente precisa de alguma forma entender que aquilo que está para nós como trabalho hoje, de alguma forma a gente escolheu nessa existência. Se não escolheu nessa existência, escolheu numa outra, e aí veio como prova, e veio como dificuldade, então tem que sofrer um pouquinho dentro do meu trabalho lá com o meu chefe, com meus colegas, mas é o meu meio de subsistência. É o que me dá a possibilidade de viver, de adquirir algumas coisas materiais, de trazer lazer para mim, de me trazer segurança, estabilidade. Então vou procurar o quê? Aceitar e conviver com ele da melhor forma. Segunda pergunta. Uso o meu trabalho de alguma forma para fazer o bem? Você tem trabalhos especificamente que já fazem o bem, né? Que de forma meio automática a coisa acontece. Mas é uma questão para a gente levantar. Poxa, mas o meu trabalho às vezes não dá. Todo o trabalho, todas as nossas capacidades, todos os nossos talentos, eles podem se reverter numa possibilidade de fazer o bem. E aí esse bem a gente tem que avaliar. Não precisa ser um bem, uma coisa monstruosa, algo de bom, né? Porque senão a gente se enxerga o nosso trabalho só também como um meio de subsistência. Ele não pode dar nada a mais, né? E a gente não vê a hora de largar o trabalho. E último, eu busco no meu trabalho dar o melhor de mim. Eu busco dar o melhor de mim? É uma outra pergunta que a gente tem que fazer. Então, já que eu estou lá, já que eu tenho que aceitar, então vou dar o melhor de mim, né? Vou dar o melhor de mim, seja eu chefe, seja eu subalterno, eu vou dar o melhor, eu vou fazer o meu algo mais. Pelo menos eu estou tranquilo com a minha consciência. Eu estou sempre fazendo o mínimo, me esquivando, saindo mais cedo e tal, e aí reclamando. E por último, eu e o mundo. Uma reflexão, né, para a gente fazer, olhando de uma forma mais ampla, né? Eu e o mundo. E o primeiro item é, eu entendo os sofrimentos da humanidade, porque a gente olha para esse nosso mundo, a gente olha para esse nosso planeta e vê tanto sofrimento, né? As pessoas morrendo, os desastres, as catástrofes. Então a pergunta é, eu entendo o porquê isso acontece de verdade? Porque se eu entendo de verdade que a humanidade precisa sofrer, essas coisas têm que acontecer, eu não fico, mas caramba, como é que vai acontecer um negócio desse? Que injustiça, que absurdo, tanta gente morreu. A gente é espírita ou não é espírita? Não tem meio termo, né? Então se eu entendo os sofrimentos da humanidade, é porque eu entendo que as coisas que estão acontecendo é porque tem que acontecer. A gente falou lá no comecinho da renovação. E a renovação, às vezes, é destruir para construir. O homem precisa observar, às vezes, um monte de burrada, um monte de barbaridade que ele está fazendo, para botar a mão na cabeça e se arrepender. Que a barreira lá de Mariana quebrou, no começo levou as casinhas, as pessoas mais sim, mas que a água chegou lá numa praia chique de bacana também. E que vai comprometer, não só a casinha lá atrás, vai comprometer um monte de coisa, e que o ecossistema vai demorar anos para se refazer, e que isso traz um prejuízo gigante. Então, às vezes a gente precisa mesmo de destruições, de grandes problemas, de grandes conflitos, porque foram das grandes guerras que surgiram algumas coisas boas, né? E a espiritualidade permite, se eles permitem que tudo isso aconteça, quem somos nós, né? A gente tem que entender de alguma forma. Isso não quer dizer que eu aceite, né? Eu posso lutar contra, eu posso ajudar, posso fazer algo da minha parte, mas eu tenho que entender esse sofrimento da humanidade. Segundo, eu colaboro para que a energia do meu planeta seja positiva. Uma outra pergunta bem interessante, porque a gente vê o pessoal queixando 24 horas e levantando a negatividade que vem da televisão, que vem do jornal, que vem das conversas, né? Então a pergunta é essa: eu colaboro de alguma forma para trazer uma energia positiva? O que é trazer uma energia positiva para o meu planeta?
é vibrar, que as coisas podem melhorar, que as coisas estão ruins, que as coisas estão acontecendo, que tudo tem um porquê, mas eu tenho que contribuir com a minha parcela de positivismo, porque senão eu vou ser mais um negativo, né? Mais um negativo a ver os programas de desgraça lá na televisão, falando dos crimes, da tragédia, que tudo está ruim sempre. Então eu fico sempre olhando o planeta como um planeta que nunca vai se transformar. Nós somos um planeta de provas e expiações, mas a gente vai se transformar. Um dia vai, pode ser que a gente não esteja aqui, cai no outro planeta, depois volta, enfim. Mas a gente tem que ter a positividade e acreditar e contribuir de alguma forma com essa energia positiva de que esse planeta pode mudar para melhor. E por último, eu faço algo que possa ajudar a melhorar o mundo. Eu só falei, esse cara tá louco, quer mudar o mundo, quer fazer coisa. Não. Aí eu volto em tudo que a gente acabou de discutir. Quando eu me melhoro, quando eu olho para mim, olho para o meu corpo físico, olho para o meu espírito, olho para o meu trabalho, olho para o outro, olho para a família, olho para o mundo, quando eu me melhoro, eu estou contribuindo para o mundo. Estou contribuindo para que o mundo seja melhor para mim, em primeiro lugar, pensando de forma bem egoísta, né? E depois ao meu redor. E aí eu vou contar para vocês, não entendi isso? A natureza. Vou falar sobre a natureza agora. Vou falar sobre uma fábula, que é uma fábula mesmo. Eu até achei que tinha um fundo de verdade, depois fui ler. Não é verdade. Mas fala sobre uma águia, a águia. Dizem que a águia é um animal que vive 70 anos, um animal longevo, vive de montão. Que quando ele chega mais ou menos, esse animal, aos 30 anos de idade, o bico dele começa a crescer de uma forma grande e desordenada, e esse bico se vira em direção ao peito. Diz a fábula também que as unhas dessa águia crescem demais e ficam amolecidas, e ela não pode mais pegar as suas presas, assim como ela não pode usar o bico para se alimentar. E diz a fábula também que as penas dessa águia ficam pesadas, gordurosas, perturbando a possibilidade dela de voar. Então a águia ela tem, num determinado momento da sua vida, ele diz por volta dos 30 anos, na fábula, ela tem duas opções, ou morrer ou se renovar. E nesse processo de renovação ela tem que subir num despenhadeiro bem alto, um lugar bem alto onde ela fica isolada de todos, né? Fazer uma introspecção, uma reflexão, puxando a coisa aqui para a nossa conversa. E aí diz a fábula que ela bate o seu bico contra a pedra, até esse bico velho, torto, cair. E aí ele espera durante 50, 60 dias para que cresça um novo bico. E quando cresce esse novo bico, ela com o bico novo apara as suas garras, né? E com as garras novas, ela retira as penas que estão envelhecidas. E depois disso, renovada, ela parte para o voo dela de renovação. Isso não é verdade, não acontece com a águia, é uma fábula, né? Não é um animal que vive tanto, mas é uma fábula bem interessante para a gente pensar que às vezes, no decorrer do nosso processo, a gente tem que ter sacrifício, a gente tem que decidir o que a gente quer, a gente se machuca às vezes por conta dessa mudança, mas se a gente se fortalecer e quiser de fato mudar para melhor, a gente sai renovado com a possibilidade de dar voos melhores, né? Obrigado pela atenção.